Eu acredito que a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. O que surge de efeito da palavra de Deus na minha vida e na tua vida é a sede que nós temos, é o desejo que nós temos desta palavra ser vivida, desta palavra ser um alimento para a nossa alma, uma direção, uma orientação para a nossa vida familiar. Então eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, que você possa meditar neste hino, que ele venha falar ao teu coração como tem falado ao nosso coração ao longo desses anos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade e sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade e sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Podes me usar como tu bem. Oh Deus, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso coração. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 128. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os homens ali sobre Elimeleque, a responsabilidade de um sacerdote e os efeitos
que as suas decisões tomam dentro do seu lar. E eu sei que a Fernanda também ministrou para as mulheres sobre Jael, mulher cabra macho, né? Mas vocês não ficaram macho em casa não, né? Vocês entenderam, né? Cabra macho contra o mal. Então eu quero compartilhar hoje, eu acredito que, até complementando tudo aquilo que foi falado para os homens a respeito do sacerdote e das suas decisões, e de Jael, a importância da auxiliadora, a importância da mulher guardar a palavra de Deus e se revestir desta palavra e ser direcionada e ser guiada pela palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero falar a respeito da família. Nós temos vivido na nossa nação um tempo muito turbado a respeito da família, sobre a nossa identidade familiar. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem quem nós somos, os padrões éticos e morais, e sabemos também para onde nós queremos ir e onde nós queremos chegar. Mas a gente sabe que o inimigo das nossas vidas, ele tenta destruir, ele tenta corromper tudo aquilo que é de Deus. Toda a verdade de Deus, ele tenta destruir. E eu acredito que nós, ministros do Senhor, nós temos a incumbência de preservar a palavra e, principalmente na nossa nação, ministrar sobre a família, ministrar sobre os padrões familiares. E eu lembro quando eu era muito jovem, isso não faz muito tempo, tá? Não faz muito tempo, 10 anos, né, pastor Paulo? Eu lembro que eu sonhava com a minha família. E eu já projetava no meu coração, eu vou casar, e eu quero ter, olha para você ver no coração de um jovem, e eu vou casar, e eu quero que olha para você ver, o desejo do meu coração, que o meu primeiro filho seja um filho homem, porque eu vou pôr o meu nome nele. E fiz isso, né, amados? Às vezes com a esposa meio bicudinha assim, mas depois ela concordou, né, pastor Jean? Mas havia um sonho no meu coração sobre família. E eu quero, para você, jovem, nessa manhã, despertar no teu coração esse sonho de ter uma família. Porque eu sempre digo isso para a Fernanda, eu falo para ela assim, olha, abaixo de Deus, você é o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha família. E nós precisamos preservá-la. Então você abriu a sua Bíblia, Salmo 128, e eu quero ler com você, mesmo assentado no seu lugar, mas com muita reverência no teu coração, eu tenho certeza disso. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja prosperidade em Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Querido, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a complexidade da família. Nós vemos alguns deveres e algumas atitudes e papéis que cada um deve exercer dentro do seio da família. E quando eu olho para esse texto, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas traduções dizem assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E quando nós falamos do temor, nós falamos que o temor ele é o princípio da sabedoria. E para ser um sacerdote dentro de uma casa, ele não pode ser por imponência, ele não pode ser por imposição, mas ele tem que ser administrador com sabedoria dentro do seu lar. E o nosso papel como sacerdote, como homens que buscam viver a palavra de Deus, e o pastor Joel orou ontem muito sabiamente, dizendo assim: Senhor, nós como homens nos ajuda a ser cristãos de verdade no meio de uma sociedade corrompida.
Porque hoje nós vivemos no meio de uma sociedade que não guarda mais os padrões bíblicos, ela não guarda mais os padrões da palavra de Deus. E hoje nós precisamos resguardar esses padrões para a nossa vida, para que a nossa família não sofra. E quando nós falamos de Elimeleque, a respeito de Elimeleque, das suas decisões de sair de uma terra abençoada e ir para uma outra terra, sem consultar a Deus e sem ter uma direção, ele colocou toda a sua família em risco. E as decisões, elas sempre partirão do coração e do desejo do sacerdote. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a função do sacerdote muito importante. E a Bíblia nos compara como sacerdotes de Deus. O homem como sacerdote do Senhor. E o sacerdote, qual era a incumbência do sacerdote do Antigo Testamento? Ele tinha a obrigação de levar o povo até Deus, e ele tinha a obrigação de trazer Deus ao povo, porque ele era intermediador do povo, no seu sacrifício, nos seus pecados e nas decisões que eles precisavam tomar. E nós, como sacerdotes de um lar, querido, nós temos a responsabilidade de tomar as decisões respaldadas dentro da palavra de Deus e dentro do temor do Senhor. Mas muitos de nós achamos que somos autossuficientes e tomamos as nossas próprias decisões sem consultar o Senhor e sem ter um respaldo da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero frisar para você que a sua decisão, e as mulheres hoje estão gostando, né? Porque só está para os homens agora, né? Vai chegar a sua vez ainda. Que a sua decisão, ela precisa ser direcionada. Ela não pode ser levada ao vento. Ela não pode ser uma decisão precipitada. Ela precisa ser consultada, ela precisa ser consolidada dia após dia na presença do Senhor, para que quando você tomar a decisão, você não coloque a sua família em risco. Lembre, a tua família é o maior bem que você tem na face da terra. Deus te deu um lar para que você cuide dele de uma forma muito especial, e eu sempre digo isso. Deus me deu essa pessoa linda, maravilhosa para estar do meu lado. E quando eu devolver ela para Deus, eu quero devolver ela melhor. Eu quero ser testemunha na vida dela. Então, se Deus me deu algo perfeito, algo bom, eu quero devolver para Deus melhor. Como você quer devolver a sua esposa para o Senhor? Você tem cuidado dos sentimentos dela? Você tem sentado, o homem não gosta de fazer isso, eu sei, eu sou brasileiro, de sentar e ouvir. Gente, quando a Fernanda fala assim, eu preciso conversar, eu preciso trabalhar na minha mente, eu preciso ouvir. É verdade? Ou será que só eu sou assim? Só eu? Será que é só eu, pastor João? Mas nós precisamos ouvi-la, sentar, ser o ombro amigo, ser o melhor amigo da nossa esposa. Porque, querido, quando eu devolver ela para Deus, como você quer devolver? Eu quero devolver a minha melhor do que eu recebi. Ou quero preservar, pelo menos, o caráter de Cristo nela. E para isso, nós precisamos viver no temor do Senhor. Nós não podemos viver segundo a sociedade. Porque os padrões da sociedade é totalmente diferente daquilo que é os padrões bíblicos. Então, ouça a sua esposa. Tem hora que ela vai chorar, porque ela é o vaso mais frágil. Tem hora que ela vai desanimar. Nós somos muito dotados de razão, e a mulher é muito dotada de sentimentos. E às vezes nós somos rude, e elas são amáveis, dóceis. Apesar que tem, como Jael, muita mulher cabra macho, muita mulher brava. Mas na sua essência, na sua criação, ela já é algo mais doce. E nós, como homens que temem o Senhor, que guardam a palavra de Deus, nós precisamos todos os dias alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor, para que nós possamos ter um cuidado muito especial sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Nós estávamos compartilhando
Quantos amigos que nós temos que estão perdendo seus filhos, e são homens de caráter, homens que são tementes a Deus, mas por algum motivo, querido, os filhos se desviaram. E isso eu acredito, para um coração de um pai, para um coração de uma mãe, é algo terrível. E é por isso que nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado familiar para com as nossas famílias. E nessa manhã o desejo do meu coração é despertar você mesmo, que você saia aqui, não, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso zelar do meu lar, eu preciso cercar a minha família. Porque a sociedade está sempre tentando entrar de alguma forma, e o inimigo sempre está, porque a Bíblia já fala que ele já está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, quem possa destruir. E ele sempre vai desejar destruir a família de Deus. Mas nós sabemos também que ao nosso redor estão quem? Os anjos do Senhor, guardando e protegendo a nossa casa. Então, como homem, nós precisamos ser tementes ao Senhor, exercer o papel de sacerdote. Agora eu quero que você volte para a sua Bíblia mais um pouquinho, no versículo de número 3, diz assim: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A videira produz o que, gente? O que a videira produz? Uvas. Agora tem uvas doce e tem uva o quê? Azeda. Que videira que você tem sido? Qual fruto que você tem produzido como auxiliadora? Estava bom até um pouquinho atrás, né, irmãs? Estava bom até um pouquinho atrás. Agora, qual videira você tem sido na sua casa? A Bíblia diz que você tem que ser uma videira frutífera. Mas qual é o fruto? Querido, quando você olha, vai no mercado, você olha para aquela uva, a aparência da uva, ela é linda, Álvaro. Você fala assim, eu vou levar essa uva, porque essa uva está com aspecto de ser doce. E você compra aquela uva, leva para a sua casa, e você não vê a hora de chegar em casa, de poder lavar aquela uva, e pegar uma uva e aí quando você come ela está azeda, qual é a sua satisfação? É uma decepção. Você, amada do Senhor, da mesma forma que o sacerdote precisa te devolver melhor do que ele recebeu do Senhor, você precisa ser aquela que produz uvas doces. Porque é tão gostoso quando você pega uma uva doce ou quando você toma um suco de uva natural e ele está doce. Você não precisa acrescentar mais nada nele, você não precisa pôr adoçante, você não precisa pôr açúcar, não. Ela já tem uma doçura pela sua natureza, ela já tem todas as propriedades. Como auxiliadora, você precisa ser essa uva que produz, essa videira que produz essas uvas doces. Para que o seu esposo, quando está lá no trabalho, ele não vê a hora de chegar em casa. Ele não vê a hora de entrar para dentro do lar, porque ele sabe que lá vai ser o lugar de descanso, o lugar onde ele vai ter a sombra, onde ele vai poder desfrutar dessa videira. Querido, a gente convive com vários tipos de pessoas. E tem hora que a gente conversa com alguns amigos, eles falam assim, nossa, e a gente aconselha, eu queria trabalhar 24 horas. Fala, mas por que você queria trabalhar 24 horas? Porque toda vez que eu chego em casa, é uma tristeza, é briga, não há acordo, é discussão. Então, quando eu volto para descansar dentro da minha casa, eu volto mais cansado do meu trabalho do que quando eu voltei para casa. Eu vou trabalhar muito mais cansado. Por quê? Porque esta videira não tem produzido as uvas necessárias. A Bíblia já fala que você é auxiliadora. E vou dizer, auxiliadora, e a Fernanda fala que tem sinônimo de radar. E ali o radar funciona, viu, irmãos? O que o radar faz? Está lá na guerra. Tu. Quando vem o inimigo, tu. Você tem que ser essa auxiliadora. Cuidar, zelar do teu marido, do teu esposo.
falar dos seus sentimentos. Porque sabe algo interessante? Eu sempre falo isso lá em casa. É gostoso ouvir, eu te amo, não é verdade? Quando o esposo olha para você e fala assim, eu te amo. Você é tudo que faltava em mim. É bom, não é? Mas você também, videira, você também precisa declarar o seu amor. Você precisa expressar o seu amor. E às vezes nós temos barreiras para expressar os nossos sentimentos. Nossa cultura muitas vezes nos sufoca porque nós queremos expressar, mas a timidez, as pessoas vão olhar para mim e vão pensar o quê? Eu estou falando que amo, você está falando algo que você ama, algo que Deus te deu. Eu sempre digo para o Juninho, Juninho, eu te amo. Eu levo ele na escola, eu falo, Juninho, eu te amo. Aí ele olha para mim, né, e vê os amigos, né? Aham, pai. Juninho, eu te amo. Aí ele, também te amo, pai. Não me perturba mais, né? Deixa eu responder, você está me fazendo passar vergonha no meio dos meus amigos. Mas nós precisamos aprender, porque isso é vergonhoso, porque não é algo natural. É algo que nós não exercitamos. É algo que nós não colocamos como algo importante na nossa vida. E quando nós falamos da auxiliadora, nós precisamos ter um cuidado muito grande a respeito disso. De poder cuidar para que ela exerça o seu papel de uma forma muito importante. Mas também a auxiliadora, ela precisa se preocupar quais as frutas que ela tem produzido. Qual o sabor dos frutos que tem saído desta videira? Qual é o sabor? Você tem produzido uvas doces ou uvas azedas? Qual é o fruto que você tem dado na sua casa? Qual é o fruto que você tem oferecido para o seu esposo? Qual é o fruto que você tem dado para os seus filhos? E aí nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos ter um entendimento como tem sido essa videira, como tem sido a produção dessa videira. E agora eu quero que você volte lá para o texto novamente. Agora chegou na parte boa para os jovens. Os teus filhos como rebento de oliveira ao redor da tua casa. Os teus filhos como rebento de oliveira. A oliveira, ela produz azeitonas, produz algo muito, muito precioso, que é o azeite. E olhando para o Antigo Testamento, querido, havia algumas formas de se extrair o azeite. Então, havia-se duas prensas. Uma prensa era feita de madeira, a outra prensa era feita de pedra. Então, tirava-se o fruto dessa videira, dessa oliveira, e então passava esta fruta nesta prensa e se extraía um óleo. E quando eu olho para o texto, este óleo ele era algo tão precioso, porque o primeiro óleo que se extraía da azeitona, ele tinha só um objetivo. Ele tinha a responsabilidade de consagrar reis e sacerdotes. O primeiro óleo que saía. O segundo óleo eram para a lâmpada do templo. O terceiro óleo, ele era para os perfumes que se faziam. E o quarto óleo, ele era para se comer, que é o nosso azeite. Quando você vai lá no mercado lá e olha, extra virgem, 0,00% de acidez, é o azeite mais puro que nós temos. Só que esse azeite mais puro, ele só tinha o objetivo de consagrar reis e sacerdotes. E a Bíblia fala que os filhos somos como rebentos de oliveira. E quando você olha para a oliveira, ela dá num lugar mais árido, mais seco. E eu
no meu coração, eu falei assim, mas por que Deus nos compara os filhos, e todos nós somos filhos, como rebento de oliveira? E aí eu comecei a entender de uma forma mais profunda esse texto, no sentido do papel do pai, da mãe, e quando esses papéis eles são exercidos de uma forma com excelência, os teus filhos no futuro serão rebentos de oliveira. E quando fala desta árvore oliveira que produz em lugares áridos, fala assim, que ela produz uma sombra refrescante. Eu falei assim, mas o que isso tem a ver com os filhos? Olha que interessante. A minha mãe cuidou de mim até os meus 21 anos, quando eu casei. Hoje a minha mãe está com 66 anos, está passando por um câncer, e hoje eu tenho a oportunidade de ser sombra na vida dela, de poder contribuir de alguma forma na velhice dela, para que ela passe por esse momento de dor, tendo uma sombra refrescante para se apoiar. Ela tem os filhos, e nós somos em 6 irmãos, e nós temos cuidado dela, quando ela, tentando assim de alguma forma retribuir toda a educação, toda a direção, porque sempre foi uma serva temente do Senhor, tentando assim produzir para ela nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, uma sombra, porque ela está atravessando lugares áridos, passando por uma enfermidade. E quando eu falo para você, jovem, que está aqui nos ouvindo nesta manhã, que sombra você tem sido na vida dos seus pais? Qual o azeite que tem se extraído da sua vida? Será que você tem sido um filho obediente? Será que você tem sido um filho que teme ao Senhor e tem guardado e honrado os teus pais? Porque a Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais para que se acrescente os nossos dias na terra. Então nós vemos que a família, ela tem, cada um tem a sua responsabilidade. O esposo tem a sua responsabilidade, a esposa tem a sua responsabilidade, os filhos têm a responsabilidade para que essa instituição chamada família, ela seja bem-sucedida, para que ela tenha sucesso no meio de uma sociedade corrompida. E ele precisa ter as funções cumpridas dentro do seio da família. Você, filho, não pense que você não tem a responsabilidade espiritual. Lembra que o primeiro óleo era se extraído para ungir reis e sacerdotes, dizendo assim, olha, há uma espiritualidade, há uma responsabilidade em você como filho, de também edificar a sua casa como filho. Tinha a responsabilidade para o seio da família, havia a responsabilidade para com a casa de Deus, porque o segundo óleo se extraía para o quê? Para acender as lâmpadas do templo. Então você já ouve, a Bíblia já fala também que você é mais do que vencedor, porque você já venceu o maligno. E você tem a responsabilidade com a casa de Deus. E a responsabilidade daquele óleo que se extraía era trazer luz. Qual o seu papel dentro do seio da família? Qual o teu papel dentro da obra de Deus? O segundo era para perfumar, para exalar, para ser sentido. Os nossos jovens hoje têm perdido tempo da vida com Facebook, internet, videogames, com coisas, e nós temos perdido a oportunidade de exalar o perfume da palavra de Deus, onde quer que a gente esteja. Então, quando nós olhamos para o seio familiar, quando nós olhamos para a família, nós vemos que cada um tem o seu papel. E quando este papel ele é bem executado, quando este papel ele é tomado com responsabilidade, aí nós vamos ver, lá no versículo de número 4, eu quero que você olhe para a sua Bíblia novamente. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião,
para que veja prosperidade em Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu sempre digo lá em casa, nós estamos grávidos. Eu digo para os irmãos, é verdade. Eu falo, irmão, nós estamos grávidos, porque não é só a Fernanda que está grávida, eu também estou grávido. É verdade? Estamos gerando juntos, não é isso, pastor Paulo? Estamos gerando juntos. E eu sempre digo para ela assim, eu quero ver os meus netos. Aí ela fica comigo, então, você vai para a esteira, então. Você começa a caminhar. Né? Cuida da sua saúde. Eu até falei ontem do pastor Paulo, que ela falou assim, ela me falou, eu chamo de preto, ela, preto, se você for para a glória e me deixar com esses 2 filhos aqui, eu vou lá te pegar. Mas eu quero ver os filhos dos meus filhos. Eu quero ver os meus netos. Mas para isso, para que a minha família seja consolidada, eu preciso ser um bom sacerdote. Ela precisa ser uma boa auxiliadora. O Juninho, ele precisa ser como um rebento de oliveira que produz sombra. Nós precisamos aprender a educar a nossa família com os preceitos e os conceitos da palavra de Deus. E eu creio, querido, que nesta manhã, Deus quer despertar o meu coração e o teu coração. Que o bem mais precioso que você tem nessa terra não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho, é a sua família. E Deus te deu a sua família para que você possa cuidar dela de uma forma muito especial. Para que você possa zelar, para que você possa protegê-la. E eu quero convidar aqui o Ted, eu quero demonstrar, eu quero pedir licença do púlpito agora um pouquinho. Pastor Joel, vem cá. Irmão Ted, vem aqui um pouquinho, fazendo um favor. 2 seguranças abençoados. Isso é algo que eu sempre levo no meu coração, querido. Eu quero, fica aqui, pastor Joel, desse lado aqui, fazendo um favor, homem de Deus. Salmo 23 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. O Ted não chama mais Ted, agora seu nome é Misericórdia. Como é que é seu nome? Misericórdia. Pastor Joel agora não é mais Pastor Joel, agora o seu nome é Bondade. Como é que é seu nome? Bondade. Bondade. O que a Bíblia diz? Que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que acontece? Eu estou andando. Não importa se você está na América, não importa se você está na África, não importa se você está em Bates, não importa se você está em Curitiba. Bondade, mas vamos seguindo bondade e misericórdia. Olha o que a palavra do Senhor fala. Podem sentar, amados. E eu creio que isso acompanha a minha família. Que bondade e misericórdia seguirão, não só a minha vida, mas seguirão a minha família. Se eu estiver no Paraná, se eu estiver em Minas Gerais, se eu estiver fora do país, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, querido? Então agora eu quero, já que nós estamos num culto diferente, eu quero convidar minha amada aqui à frente, e eu quero que você, esposo, esteja bem junto da sua esposa. Nós vamos ter um momento de oração pela nossa família. Se os filhos, vamos ficar de pé nesse momento, querido? Abrace ela aí. É tão gostoso abraçar, não é verdade? Abrace sua amada aí. Você, filho, chegue perto da sua mãe, do seu pai. E
pode ser que você nessa manhã fale assim, pastor, eu não estou nem perto da minha mãe, nem do meu pai, ainda não casei, mas um dia você vai casar. Então já comece a orar por ela, né, pastor Paulo? Já ore pela pretendente aí, pelo pretendente, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que a sua família seja o exemplo em uma sociedade corrompida, seja o exemplo do caráter de Deus, dos padrões morais da palavra do Senhor. Vou falar uma coisa rapidinho. Eu vou falar, vou chorar de novo. Muitos aqui sabem que eu vim de uma família muito destruída, né? Polícia prendendo meu pai, e meu pai com mulheres, e uma história muito feia. Então, quando eu saí daquela família para casar, eu precisava ser curada. Eu precisava de algo que não era aquilo que eu vivi. E, na verdade, eu nem acreditava na instituição família. E o que eu quero dizer para você, homem? O instrumento que Deus usou na vida do Ledson, para haver cura na minha, foi o caráter dele. Então, talvez você tente muitas vezes falar bastante coisa, mas quem sabe Deus precisa mesmo trazer uma verdade no nosso caráter, né? Porque não adiantava nada se ele trouxesse muitas palavras para mim. E se o caráter dele não condiz, hoje, cada ano que se passou, nesses 16 anos, e que eu vejo que a família para mim hoje tem outro significado, e que eu fui curada, foi porque cada momento eu olhei e vi que o caráter dele realmente exalava Jesus. Eu sou grata por isso, porque Deus me deu uma oportunidade de viver família, depois de tudo. Então, que Deus estampe o caráter dele em mim e em você. Que isso é o maior milagre que pode acontecer na família. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, onde nós reunimos para adorar o Teu nome, Pai, ajuda-nos, Senhor, a cuidar da nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sacerdote. Ajuda, Senhor, as auxiliadoras serem auxiliadoras. Os filhos ser como rebentos de oliveira. Para que essa instituição, Deus amado, tão preciosa que o Senhor criasse, que o Senhor constituísse sobre a face da terra, ela seja uma constituição, Deus amado, de sucesso na nossa vida. Porque o maior bem que nós temos, Senhor, nessa terra, é a nossa família. Então ajuda-nos, ó Deus, a cuidar, a zelar, a proteger. Que a nossa família, Senhor, seja guardada e protegida pela Tua palavra. E que todos os conceitos, que todas as diretrizes, Deus amado, para a nossa casa, passe sempre pelo crivo da Tua palavra. Então nos ajuda, Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador e o nosso ajudador. Então, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, que o Teu Espírito, Deus amado, interceda por nós, como diz a Tua palavra, com gemidos inexprimíveis, ó Deus amado, para que nós possamos ser uma família que possa brilhar a Tua luz, para que outras famílias enxerguem, Deus amado, que há solução para os problemas que elas têm vivido nessa sociedade. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal nessa terra. Mas para isso nós precisamos, Deus amado, exercer cada um o papel, Deus amado, devido dentro da Tua palavra. Então nos ajuda, Espírito Santo. Fica conosco, Pai amado, nos ajudando, nos orientando todo o tempo, Pai. E eu oro, Deus amado, por cada família que aqui está reunida. Eu oro, Deus amado, por esse distrito Bateia, Senhor amado. Eu sei que cada um que estamos aqui conhecemos alguma família que está passando por um momento difícil e que nós possamos ser aquele canal, Senhor, que vai levar, Deus amado, a Tua palavra, que vai brilhar a Tua luz, Senhor, no meio das trevas, no meio de uma sociedade tão corrompida. Então, Espírito Santo, fica conosco, Pai. Capacita, reveste as nossas vidas com as armaduras do Senhor. E as armaduras do Senhor é a Tua palavra que nos traz, Senhor, a certeza e a confiança, Deus amado, que o Senhor, Pai amado, sempre nos concederá a vitória, Deus amado, dentro do seio da família.
Então, Senhor, que nesta manhã nós possamos ser abençoados e que esta palavra, Senhor, ela mexa em nossos corações de uma forma poderosa, para que a nossa família, Senhor, seja resguardada e protegida em todo o tempo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu quero agradecer mais uma vez, e pastor Joel, pastor Fernando, pastor Paulo, a Yara, sua família, que nos acolheu de uma forma tão carinhosa, né? E para mim é uma honra. Eu sempre falo isso, a Fernanda sabe disso, eu tenho uma alegria muito grande de ter podido formar lá na Escola Bíblica de Campo Mourão. E por onde eu falo da Igreja Luterana, eu sempre falo do caráter cristão que sempre vi e do coração missionário que essa denominação tem. Então, nessa manhã, eu me sinto honrado no sentido de poder ter o privilégio de poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração ao longo desses 16 anos de casado. Que Deus abençoe você, que a mão do Senhor continue protegendo a tua casa, guardando a sua família, e que você possa ser um farol para que outras famílias encontrem aquilo que nós encontramos. De graça recebemos, de graça nós devemos dar. Passo a palavra a quem é devido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.